Começamos esta terça-feira, 15 de março de 2022, com a notícia de que ontem, quarta-feira 14, o governo dispensou a cobrança de PIS/COFINS para gás GLP, o gás de cozinha, diesel e querosene de aviação. E está preparando um novo projeto para a Câmara, fazendo o mesmo tipo de dispensa da gasolina, na bomba. Então, isso representará um prejuízo. Primeiro de ontem, de 20 bilhões de reais. Segundo de hoje, de 20, 40 bilhões. Vale a pena fazer uma investida nesse sentido, sem saber sequer se vai haver alguma economia realmente na bomba? Este é o assunto principal do dia e eu também vou tratar do Rony Lessa, procurado por tráfico, contrabando de armas e pela discussão sobre o financiamento da ida de Carlos Bolsonaro para Moscou. Bom dia, boa tarde, boa noite para você, seja qual for o que você esteja ligando. Muito obrigado pela sua permanência, pela sua resistência, pela sua ajuda. Valeu! Bom, então o assunto da gasolina, dos derivados de petróleo, é o assunto do momento. A gasolina está atingindo preços terríveis no Brasil, tanto que os países limítrofes do Brasil estão recebendo carros brasileiros com gasolina muito mais barata. Esse fenômeno nós já conhecemos no passado, estamos conhecendo agora. A solução que o governo está dando é uma solução populista e eleiçoeira, e uma solução que tira dinheiro de quem precisa. Os pobres precisam do dinheiro, a educação precisa de dinheiro. 40 bilhões é muito dinheiro para tentar, nem sempre com sucesso, reduzir preço de gasolina, até porque o preço do petróleo está altamente flutuante. Até ontem chegou a 130, hoje começou o dia com 98 e por aí afora, né? O barril, 98 dólares o barril, né? Pois essas soluções populistas nunca dão o caminho do cofre para o cidadão. É sempre para prestigiar castas, privilegiados, grupos políticos, etc., né? Por falar nessas castas, a Câmara Municipal do Rio de Janeiro informou ao Supremo Tribunal Federal que não foi a financiadora da viagem do vereador carioca Carlos Bolsonaro a Moscou, na companhia do pai, quando foi visitar Putin na invasão, na véspera da invasão da Ucrânia, quando voltou ao Brasil, dando uma de pacificador, sem que o Putin tenha ligado a mínima para ele. O Palácio do Planalto também informou que não financiou a mesma viagem. Quem pagou a viagem de Carlos Bolsonaro? Mas antes de saber quem pagou, é preciso saber o que ele fazia na Rússia. Tem muita gente aí da oposição que está dizendo que ele foi lá para verificar a grande tecnologia que a Rússia tem para espionagem. Afinal de contas, Vladimir Putin, que o pai dele andou elogiando tanto, era um agente da KGB, a polícia secreta fundada pelos comunistas e que permaneceu com a queda, a glasnost, a queda do comunismo. É bom que ele explique as duas coisas. Quem pagou a viagem e por que ele foi à Rússia. Foi fazer o quê na Rússia? E o que é que tem a ver com espionagem de adversários em ano eleitoral? São dois assuntos eleitorais. Tanto o preço dos combustíveis, quanto a questão da tecnologia para verificar o que é que o adversário está fazendo às vésperas da eleição. Por falar em efeméride, ontem se falou muito do 4º aniversário da morte de Marielle Franco, sem que ninguém tenha descoberto o mandante. O acusado de tê-la matado é alvo de uma nova investigação que a Polícia Federal passou a fazer e pôs os seus agentes na rua atrás disso. Contrabando de armas. Contrabando de armas leva a armas legalizadas e a televisão está mostrando no noticiário de hoje vários casos de quem usou arma legalizada
para incrementar os índices de violência no Brasil, contrariando o que pensa e o que diz o bolsonarismo militante, né? Pois é, meus senhores, nós estamos aqui na iminência de... Nós estamos com as cidades abertas, as pessoas podem não usar máscara na rua, e o ministro da Saúde, o Marcelo Queiroga, está pedindo a ministros do Supremo que passe a definição da Covid-19 de pandemia para epidemia. Por quê? Para quê? Acabo de ver que no balanço do dia, a média de mortes das 2 últimas semanas de Covid no Brasil é de mais de 400 cadáveres. Será que o Marcelo Queiroga acha que isso é conta de armazém? Pelo amor de Deus, né? E depois, qual é a importância disso? Passar de epidemia para pandemia, né? Pois bem, temos também notícias da guerra na Ucrânia. Afinal, já são 4.800.000 refugiados ucranianos atravessando as fronteiras e fugindo das tropas de Putin. É o maior número desde a Segunda Guerra Mundial, e tudo que se teme agora é exatamente a terceira morte, a terceira guerra mundial. Quero ainda voltar a falar da eleição, registrando que o ex-governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, do PSDB, está plantando notícias que, olha, ele é candidato e está aí à disposição. O presidente do PSD, Gilberto Kassab, ex-prefeito de São Paulo, parece que já desistiu dele. Ou ele desistiu do Kassab, porque o Kassab todo mundo conhece, é aquele que foi ministro até o último dia do governo provisório de Temer e depois de Dilma, metade do governo Dilma, né, caiu com o impeachment, e o primeiro-ministro no governo provisório de Temer. Primeiro dia, ministro, no último dia do governo Dilma ele era ministro, no primeiro dia do governo Temer ele já era também ministro. Mas o Eduardo Leite está fugindo disso e está procurando novo patrocinador, né? Olha aqui, meus amigos, eu venho também aqui convidar você mais uma vez para a brilhante entrevista que está no ar no meu canal, no canal José Neumann e Pinto, no YouTube, com o ex-chanceler Celso Laffer. Ele responde a uma pergunta do Luiz Geraldo Dolino, a uma afirmação do Luiz Geraldo Dolino, que o Brasil está precisando de uma Hannah Arendt. E como todo mundo sabe, o Celso Laffer é o grande divulgador de Hannah Arendt no Brasil, ele que foi aluno dela em Cornell em 1965. A entrevista esclarece, inclusive, esse ponto aí. Também volto a convidá-lo para ver o Dois Dedos de Prosa com o poeta Carlos Nejar, que acaba de lançar pela Almedina, a mesma editora portuguesa no Brasil que lançou os 2 volumes do meu livro Neumann em Entrevista. O romance do Nejar é um romance curto, de 100 páginas, que você lê de um fôlego, e é uma coleção de aforismos. Cada frase é uma frase genial no romance. Esse é um estilo que o Nejar tem, tanto nos seus poemas quanto na sua prosa. E eu vou ficando por aqui, direto ao assunto. Em té!